Você sabe a importância de você guardar o seu coração? Não. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a importância de se guardar o coração. Porque o próprio Deus, ele chama a nossa atenção para isso. O próprio Deus deixou escrito a importância de você se preocupar em guardar o seu coração, ter essa preocupação, ter ciência dessa necessidade de você se atentar em guardar o coração. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é guardar o coração? Como que eu vou guardar o meu coração? E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo, e por isso pegue o seu papel e a sua caneta aí e anota, porque eu tenho certeza que se você se atentar a isso, muitas coisas, muitos resultados que estão aí na sua vida, que você não está satisfeito, você vai conseguir mudar guardando o seu coração. De repente, você está insatisfeito em áreas da sua vida, por quê? Porque você não guardou o seu coração, você não aprendeu a guardar o coração. E o próprio Deus, ele fala, né? Maneira, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, ou seja, os caminhos, os resultados, tudo começa no seu coração. Então, se você tem algum resultado ruim, de repente, que você ainda não criou ou não desenvolveu o hábito de guardar o seu coração nessa área. Um exemplo, se você está insatisfeito na sua área financeira, quantas pessoas hoje vivem insatisfeitas, né, na área financeira, ou na área sentimental, ou na área espiritual, em qualquer área da vida dela, ela nutre ali uma insatisfação. Por quê? De repente, o segredo e a resposta que você tanto procura está em guardar o coração. E buscando aqui entender esse princípio bíblico sobre guardar o coração, qual foi o entendimento? Qual foi o significado? O que significa isso, guardar o coração? Significa você guardar os seus pensamentos, aquilo que chega, aquilo que está na sua mente, aquilo que você tem nutrido na sua cabeça, aquilo que você que aceita como verdade aqui na sua cabeça, e aquilo ali entra para o seu coração, gerando um sentimento, e esse sentimento gera uma ação, e a ação gera resultados. E por isso que é importante você ser ativo ou ativa em relação aos pensamentos. Eu até me lembro aqui de um ensinamento ali, um conselho que o apóstolo Paulo ele deixou ali. Ele fala da seguinte forma: tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é agradável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Em outras palavras, ele está querendo, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a gente é que tem que administrar os nossos pensamentos. Se um pensamento chega na sua mente e esse pensamento ele traz um sentimento ruim, é responsabilidade sua confrontar aquele pensamento e colocar um pensamento de luz que vai guiar os seus passos, a sua caminhada. É responsabilidade sua fazer isso. E muitas vezes a gente não se atenta para esse ensinamento, para isso que está escrito. A gente deixa e aceita aquilo ali como verdade absoluta. Um exemplo: quantas são as pessoas que ouvem a vida inteira assim, você nasceu pobre e vai morrer pobre. E ela aceita aquilo ali como verdade. Ou, às vezes, ela nem confessa aquilo ali com a boca dela, ela nem abre a boca e fala, não, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Mas as atitudes dela, o comportamento dela, mostra, deixa bem claro que ela aceitou aquilo como verdade na vida dela. Por quê? Ela não busca o desenvolvimento da vida dela, ela não busca se capacitar, ela não busca criar por si só novas oportunidades, entendeu? Ela não é aquela pessoa que está sempre procurando desenvolver a vida dela, o caminho dela. Ela aceita que aquilo que ela já tem é o suficiente, aquilo que ela tem na vida dela ali é a realidade, é o que foi dado para ela, é o karma na vida dela. Ela aceita aquilo como verdade absoluta, ela não confronta aquele pensamento que às vezes está até no subconsciente dela.
ela não confronta aquilo com uma verdade, porque o que está escrito é: não haverá impossíveis aquele que crê. Se você acredita, se você crê, você pode alcançar o que você quiser na sua vida. Eu posso alcançar para a minha, você para a sua. Basta a gente acreditar e nutrir aquele pensamento de crença, aquela certeza em nossa mente. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes o pensamento ele chega e inconscientemente vai para o coração, e aquele coração vai gerando ações, e essas ações vai trazendo resultados que deixa bem claro que desde o início a gente não tomou conta do nosso pensamento. Por exemplo, se uma pessoa fala para você, como eu disse antes, você nasceu pobre e vai morrer pobre, aí você coloca no seu coração: não, Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Então você substitui o que uma pessoa que já está carregada de pensamentos ruins, de pensamentos negativos, substitui aquele pensamento por uma palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para você. Quando você olha para a Bíblia, você vê que Deus ele sempre está nos orientando de maneira a nos aproximarmos da luz, a trazer a gente para perto da luz, trazendo uma direção, um fortalecimento. Ele nunca vai falar uma palavra que vai desmotivar você, que vai deixar você cabisbaixo ou cabisbaixa. Então você tem que se atentar sempre em administrar os seus pensamentos. Tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Quantas são as pessoas que nutrem, ela ouve, e ela nunca vai ser feliz na vida sentimental? Um exemplo: seja um homem, seja uma mulher, ela ouve aquilo e ela passa anos nutrindo aquele pensamento, ela aceita aquele pensamento, ele deixa aquele pensamento entrar no coração dela e ela passa a desacreditar que ela vai ser feliz no amor. E muitas vezes essa pessoa ela consegue até se relacionar com uma pessoa, ela conhece ali uma pessoa, começa a se relacionar com aquela pessoa, mas aquele relacionamento ele está alicerçado nesse tipo de pensamento. E uma hora ou outra vai acabar, uma hora ou outra vai terminar. E nada é para sempre. Ou seja, ela aceitou aquela sugestão ali, e aquela sugestão entrou no coração dela, e aquela sugestão que foi lançada ali gera esse tipo de comportamento, de dispensa de que ela é capaz de ser feliz nessa área. E eu estou citando essa área, mas isso está relacionado em todas as áreas, até mesmo na área espiritual. Quantas pessoas se acham indignas de se aproximar de Deus, porque ela cometeu um erro, ela teve um comportamento ruim, mas aí o que está escrito? Qual que é o alicerce ali que está escrito? Está escrito: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas na mente da pessoa, ela fala assim: não, eu sou um pecador assim, assim, eu sou indigno de falar com Deus, eu sou indigno de chegar. Por quê? Porque é o pensamento que ela deixa chegar no coração dela. E aquele pensamento impede ela, aquele sentimento que aquele pensamento gerou no coração, impede ela de falar com o Criador dela e mudar aquela postura, e mudar aquele comportamento, mudar aquela forma de viver. Então, o pensamento está escrito aqui, ó. Eu até anotei algumas coisas aqui, que os pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. E se você tem pensamentos, por exemplo, se você tem pensamento a seu respeito, que você é incapaz, de incapacidade, você será uma pessoa incapaz. Eu anotei, deixei bem anotado aqui, ó. Se você tem pensamentos a seu respeito de incapacidade, você agirá e será incapaz, porque você não confrontou aquele pensamento, você aceitou ele como verdade absoluta, você se curvou diante daquele pensamento e não colocou um outro pensamento em cima daquele pensamento. E quando você não tem as rédeas daquilo que chega em sua mente, e aquilo vai acumulando, vai chegando pensamentos negativos, seja no seu trabalho, seja na sua casa, no meio em que você vive, é pensamento de incapacidade, é pensamento de concorrência, é pensamento que você não vai conseguir, tudo isso vai gerando
e você não toma uma postura diante de tudo isso, vai gerando em você o que a gente conhece, que é o mal do século agora, chamado ansiedade. A ansiedade é quando os seus pensamentos ele começa a governar, reinar sobre você. Ele começa a ditar as regras sobre a sua vida. Ao invés de você se posicionar diante deles e falar, não, é assim, assim assado. A minha vida ela é baseada nos meus princípios, nos alicerces que eu tenho como princípios na minha vida, não do pensamento que outras pessoas lançam sobre a minha cabeça, sobre a minha mente. Então, a pessoa vai nutrindo aquilo que vem de fora, vai vindo de fora, vai vindo de fora, enchendo a cabeça dela, e cria-se o que o Dr. Augusto Cury ele chama de SPA, que é síndrome do pensamento acelerado, gerando uma ansiedade, porque é um acúmulo de pensamento, é um acúmulo ali de... Você não é gestor dos seus pensamentos, como ele mesmo diz no livro O Código da Inteligência. Até se você não leu, leia, que eu super recomendo, que é um livro excelente, O Código da Inteligência, do Dr. Augusto Cury. Muito bom o livro. E você tem que ser essa pessoa que está no controle, que confronta pensamentos ruins, seja qual for a área da sua vida. Porque se você não ter essa postura, se você não ser ativo em relação aos seus pensamentos, você vai estar cheio, mais cheio de insegurança, de sentimentos de inferioridade, de medo, pensamentos de pobreza, miséria, de incapacidade. Tudo isso são coisas que são lançadas para dentro de você para neutralizar a sua ação e impedir de você reagir em relação à sua situação, à maneira que você está vivendo. Olha que maravilha, Deus ele diz assim, filho meu, atenta às minhas palavras. O que ele está querendo dizer com isso? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, sai dessa escuridão que está na sua mente e ouve a minha palavra que é luz. Eu vou iluminar, eu vou trazer luz para os seus pensamentos. Eu vou trazer pensamentos que te direcionam ao seu objetivo, à sua felicidade, à sua realização. É isso que Deus está dizendo quando ele fala assim, filho meu, atenta às minhas palavras. Eu é que sei onde você pode chegar. Eu é que sei o que você pode alcançar. Mas para isso, você tem que ouvir o que ele está falando. Você tem que ouvir o que ele diz a seu respeito, aonde você pode chegar, o que você pode alcançar, aquilo que você deve ou não deve fazer, está nos princípios que o seu Criador deixou para você seguir. E muitas pessoas não seguem esses princípios, mas acreditam em tudo que se ouve na internet ou no meio em que vive, ou de pessoas que bem não têm cuidado ali da mente dela e tem dado ouvido a esse tipo de pensamento. Então, se atente, ouve o que o seu Criador diz a seu respeito. O que ele diz é o que você é. O que ele direciona a sua vida e fala, vai por esse caminho, você pode ter certeza. Se você for por ali, se os seus pensamentos estiverem alicerçados naqueles princípios, naquela direção, não haverá impossíveis para a sua vida. Ou seja, você vai ser uma pessoa que vai estar guardando o seu coração. O seu coração ele não vai estar cheio de inseguranças e de medo, nem de incapacidade, de complexo de inferioridade. Tudo isso é porque você não guarda o pensamento. Tudo isso é porque você não filtra o que está chegando no seu coração. Você não está administrando os seus pensamentos. Você não está ali nas rédeas. E existe duas ações, e ele até fala, né? Duas ações para você fazer na sua vida que vai ajudar você a guardar o seu coração, a guardar os seus pensamentos. São princípios que são bases bíblicas ali, orientações bíblicas para você seguir e ter um pensamento forte, um coração forte. Ele fala assim, ó, afasta-te da falsidade e da perversidade dos lábios.
Uma coisa eu quero falar para você, se você fizer essas duas coisas, tirar da sua mente, tirar do seu coração a falsidade e a perversidade dos lábios, independente da sua religião, você já está caminhando para os resultados bons da sua vida, caminhando para alcançar os seus objetivos. O que é a perversidade? A falsidade dos lábios a gente conhece, a gente sabe. Quando você não fala a verdade, é dissimulado. E a perversidade dos lábios? Por que ele fala isso? A perversidade do lábio, quando a pessoa ela tem o hábito de falar mal uma da outra. A pessoa vira as costas e ela corre lá e começa a denegrir a imagem daquela pessoa pelas costas. A Bíblia chama isso de perversidade. Perversidade no lábio, nos lábios. É o hábito de falar mal de outras pessoas. Porque quando você, ao invés de você investir energia da sua vida para tentar denegrir a imagem de uma pessoa, olha só, você não está administrando o seu pensamento. O seu pensamento ele tinha que estar conectado, ligado no seu alvo, no seu objetivo. Aí você troca a energia. Ao invés de você estar cheio de energia para alcançar os seus objetivos, você pega aquela energia boa, tira ela e coloca energia ruim para falar mal da vida de outra pessoa. Pega o seu tempo, pega a sua energia, tentando denegrir a imagem de outra pessoa. A Bíblia chama isso de perversidade dos lábios. Uma pessoa perversa fica maldizendo. Quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, você conhece uma pessoa assim? Quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, esse comportamento, porque ela não está cuidando do próprio coração, do próprio pensamento. Ela não está cuidando das fontes da vida dela. Ela não está se atentando para onde ela está caminhando. Ela não está se atentando o sentido da vida dela, para onde está indo. Ela está perdendo tempo, investindo energia em tentar impedir outra pessoa de alcançar o objetivo dela. Ela está desviando o alvo. O seu alvo é o que? Quando ele fala aqui, ó, desvia de ti a falsidade e a perversidade do lábio, ele está querendo dizer para você o seguinte: foca no seu objetivo. Foca em administrar aquilo que está dentro de você aqui, ó. Não aceita, veio um pensamento para você falar de alguém, tentar denegrir alguém, troca esse pensamento por um pensamento que vai fazer você estar mais próximo do seu objetivo, da sua realização, da sua felicidade. Porque se você investe o seu tempo em falar de alguém, em denegrir alguém, isso significa que dentro do seu coração pegou os sentimentos, pensamentos que denigrem, pensamentos que não vai fazer com que a sua vida se desenvolva. Então você vai pegar aquele pensamento ruim e vai tentar fazer com que outra pessoa também não se desenvolva. Olha que interessante. Por isso que ele fala: afasta de você a falsidade e a perversidade do lado. Foca no seu objetivo. Ouve, filho meu, as minhas palavras. Você é aquilo que eu digo que você é. Então você se atente a isso. Se atente em guardar os teus pensamentos, porque os seus pensamentos geram sentimentos e os seus sentimentos geram ações e as suas ações resultados. Anota tudo isso daí e se atente a isso, porque eu tenho certeza que os seus resultados serão diferentes a partir do momento que você começar a confrontar todos os pensamentos que chegarem aí à sua cabeça. Porque você não pode, como diz, né, tem um ensinamento que fala que você não pode impedir o passarinho de rodear a sua cabeça, de ficar rodeando a sua cabeça, mas de fazer ninho, aí é responsabilidade sua de não deixar. Um pensamento chega na sua mente, você não pode impedir um pensamento de chegar, de uma pessoa falar algo negativo. Você não pode impedir isso. Mas daquilo ali passar a governar a sua mente, a sua forma de viver, aí você pode impedir, aí você pode confrontar, aí você pode lutar contra isso. E é a sua postura que vai determinar o resultado, se chega ou não dentro do seu coração. Beleza? Então, até o próximo, anota aí, guarda esse ensinamento aí, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida.